Ei pessoal, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso conteúdo de história, tá? Do capítulo 4, finalizando aqui o capítulo 4, tá bom? Com o nosso último assunto, que é o Barroco Mineiro, páginas 257 até 260, ok? Bom, a gente já tinha falado, né? Um pouquinho sobre a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e agora é o Barroco Mineiro. O Barroco Mineiro, ele é considerado a primeira expressão artística genuína brasileira, tá? Então, olha só, por que nomeou esse estilo, tá, com essa palavra barroco? Porque significa uma pérola de formato irregular e aspecto estranho. Então, os colonizadores, eles difundiram o barroco ao levar seus artistas para as novas terras descobertas. Então, o Barroco Mineiro ele foi o estilo que teve maior destaque na construção de igrejas e de obras de arte lá no período da mineração, tá? Os artistas desse período, eles tinham múltiplas habilidades. Ao mesmo tempo que eles eram arquitetos, eles eram escultores, entalhadores, pintores e atuavam em várias partes de uma construção. Então, o barroco é uma manifestação de origem europeia que surgiu no final do século XVI. Só que aqui no Brasil foram desenvolvidas características próprias com o uso de cores fortes e de representação de anjos e santos com feições afro-brasileiras nas esculturas, tá? Esse estilo desenvolveu-se primeiramente aqui em Minas Gerais, tá? Durante o período da mineração, conforme eu já falei. E nessa época, muitas pessoas enriqueceram com a extração do ouro que faziam doações para as instituições conhecidas como irmandades religiosas. O que eram essas irmandades? Essas irmandades, elas eram associações de fiéis católicos que eram responsáveis pela organização de rituais e pela gestão das igrejas, tá? Além disso, eles promoviam o encontro de diferentes grupos sociais por meio de eventos, tá? E com o dinheiro de doações, eles contratavam artistas para decorar os espaços religiosos. Então, vocês estão vendo aí nessa imagem, na página 257, um altar em estilo barroco mineiro no interior da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. Essa é uma foto de 2008, tá? Então, vocês podem ver a riqueza aí no interior dessa igreja. Eu vou deixar um link para vocês verem, tá? Algumas igrejas e como que isso foi utilizado, tá? Realmente lá no interior das igrejas. Então, nesse link vai falar de alguns estilos, tá? E vocês vão perceber essa riqueza, como que ela foi organizada aí, tá bom? É bem interessante porque vai falar um pouquinho do estilo barroco, né, do barroco rococó. Aí tem umas informações bem interessantes, tá? E vão falar um pouquinho das igrejas de Ouro Preto e Mariana, tá bom? Bom, nessa imagem do lado aí que vocês estão vendo, é uma escultura de pedra sabão que foi feita pelo Aleijadinho, tá? Que tem o nome, né, de Antônio Francisco de Lisboa. São elementos marcantes aí do Barroco Mineiro. Então, essa escultura aí, tá? Ela é do profeta Isaías, na Basílica de Bom Jesus de Matozinhos. Ela fica em Congonhas, em Minas Gerais. Então, tem várias esculturas dessas lá, tá? Em Congonhas. Bom, relembrando de novo o patrimônio cultural, tá? Queria chamar a atenção de vocês de novo que os patrimônios culturais materiais, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles representam uma parte significativa da história e da identidade de uma comunidade. Então, além disso, os patrimônios culturais materiais
são lugares de memória onde a gente pode conhecer informações sobre o nosso passado, tá? Então, por isso que na página 258 e 259 vai falar um pouquinho de novo dessa questão do patrimônio cultural. Então, agora ele vai dar uma ênfase à questão das obras, tá? Do Barroco Mineiro, que fazem parte desse patrimônio cultural brasileiro. Então, elas vão nos ajudar a compreender melhor o período colonial do Brasil. Então, por isso que vocês vão ver algumas imagens, tá? São preservações aí, foram preservadas essas construções, tá? Da arte do Barroco, assim como outros patrimônios culturais também que foram preservados, e eles são de fundamental importância e de responsabilidade de todo cidadão brasileiro. Então, a cidade de Ouro Preto e Diamantina, por exemplo, elas foram declaradas Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, tá? Aí a gente tem nessa imagem o centro histórico da cidade de Diamantina, em Minas Gerais, que foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco no ano de 1999. Tá? O centro da cidade inclui diversas construções desse período aí, né, do período colonial, cuja arquitetura foi influenciada pelo Barroco Mineiro, como essa igreja aí de São Francisco de Assis, tá? Que está sendo retratada aí nessa imagem. Embaixo também nós temos aí a cidade de Ouro Preto, tá? Que tem uma importância histórica muito grande. Ela também passou a ser considerada um patrimônio mundial pela Unesco em 1980. E nessa fotografia aí vocês estão vendo a igreja de São Francisco de Assis, que foi projetada por Aleijadinho, tá? No município de Ouro Preto. Na página 259 nós temos também aí, lá na Bahia, né? A primeira capital do Brasil. Então ela recebeu uma estrutura urbana, um investimento maior que o das demais vilas e das cidades no início da colonização portuguesa. E o Centro Histórico de Salvador foi reconhecido também pela Unesco como Patrimônio Mundial em 1985. Então, entre as características aí que vocês estão vendo, destacam-se aí esse centro histórico da cidade, onde estão as construções do período colonial pintadas, né, com cores diferentes. E ao lado da fotografia, o Centro Histórico de Salvador, tá? Embaixo aí nós temos o Centro Histórico da cidade de Goiás, que ele também entrou para a lista de Patrimônio Cultural da Unesco no ano de 2001. Essas construções aí das cidades, elas têm datas do século 18 e 19, o período em que a mineração era bastante praticada nessa região, tá? Ao lado a gente tem a fotografia do Centro Histórico de Goiás, com destaque para a Rua de Pedras, as casas e a Igreja da Nossa Senhora do Rosário. Então, além das obras do Barroco Mineiro e das cidades de Ouro Preto e Diamantina, vocês puderam ver aí também que nós temos outros patrimônios mundiais, tá? Em outras cidades aí, tá bom? No final da página 259, pediu para vocês conhecerem um pouco mais sobre os patrimônios brasileiros do período colonial. Então pediu que vocês pesquisassem em dupla, mas essa atividade a gente não vai realizar na sala. Eu gostaria que vocês já fizessem essa pesquisa em casa, tá? Sobre outros patrimônios brasileiros relacionados ao período colonial, destacando a importância histórica e cultural desses patrimônios, tá? Tá bem aqui embaixo aqui, tá? Vocês podem ler novamente com calma e fazer esse registro aí dessa pesquisa no caderno, tá joia? Na página 260 a gente tem algumas atividades para vocês responderem, para a gente fechar esse capítulo, tá bom? E a gente termina por aqui. Na próxima aula a gente continua já dando início ao capítulo 5, o Brasil no século XIX. Até lá! As principais igrejas e capelas, elas têm
nas suas torres os sinos. Esse espaço que recebe os sinos ele é denominado de campanário e existem toques específicos para cada rito, né, para cada ocasião. Desde pequeno, né, que eu participo aqui por morar próximo, né, fui coroinha algumas vezes aqui e peguei um pouquinho essa coisa de tocar os sinos também, né, porque essas pessoas mais velhas que mexiam com isso acabam não tendo como subir na torre mais, então a gente de curioso, né, eu corri atrás para a gente manter isso aí, que é uma coisa que nos grandes centros está se perdendo, né? Essa questão do tocar o sino. Isso é um patrimônio imaterial e que está em risco de perda e de degradação, porque a gente encontra poucas pessoas interessadas em serem sineiros hoje em dia, né? E, além do mais, a gente perdeu essa linguagem, nós não sabemos mais ler os sinos. Existe o toque de entrada, que é o toque para missas, existem os dobres, que é o dobre fúnebre, o dobre festivo, tem os toques de novenas, tem os toques de alertas, e esses toques, eles são muito difundidos aqui nos municípios mineiros, inclusive o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, tombou os toques dos sinos de 6 cidades históricas de Minas Gerais, e o ofício de sineiro ele também foi tombado, ele foi reconhecido, né, foi registrado como patrimônio imaterial. Os sinos daqui são de 1870, o maior, e 1898 o sino menor, né? Então, assim, um período bem distante da construção da igreja, mas que era o mesmo último elemento que se tinha na igreja. A gente ainda usa patrimônio material e imaterial, ou patrimônio tangível, patrimônio intangível, porque a gente não conseguiu uma terminologia mais adequada, que na verdade é apenas uma separação didática que a gente faz. Salvo raríssimas exceções, um não existe sem o outro. A gente tem um patrimônio material consolidado, consagrado, reconhecido em Ouro Preto, que são nossas igrejas. Só que as pessoas na época, inclusive escravos, tinham um saber fazer essas igrejas. Esse saber fazer é o seu patrimônio imaterial. Ouro Preto tem cerca de 40 igrejas, né? Nesse contexto todo, nós vamos ter igrejas chamadas igrejas do período barroco e igrejas do período rococó. Como patrimônio material, essa igreja tem registro, né, de sua construção em 1761. É uma igreja do período barroco, né, com aqueles elementos que se tem no barroco, que é a capela-mor, arco do cruzeiro, a nave, né, com seu púlpito, o coro e também as torres, né? O rococó em relação ao barroco, de uma maneira geral, a gente pode dividir assim: Minas Gerais, tudo é século XVIII, né? As primeiras capelas aqui já são do início do século XVIII. Então, a primeira metade do século XVIII corresponde à época barroca e a segunda metade à época rococó. Em Ouro Preto, as duas matrizes são barrocas, a Capela do Padre Faria é barroca, a Igreja de São Francisco de Assis e o Carmo são do período rococó. Desse conjunto inteiro, a mais importante no período rococó é São Francisco de Assis, em função de obras do Antônio Francisco de Lisboa, que é o Aleijadinho. E lá ele fez o projeto, ele fez a talha, ele fez a fachada, ele fez a capela-mor. Lá tem também um pintor que trabalhou junto com ele, que chamava-se Manuel da Costa Taíde, que é natural de Mariana. Então eles foram contemporâneos, mas foram os dois artistas mais expressivos já no período rococó. O barroco é muito mais pesado, não é? Douramento integral é um estilo que vem importado, não é, de Portugal e da Itália. Já o rococó é um estilo francês, muito mais leve, muito mais delicado. E aqui em Mariana, por exemplo, a matriz é barroca, a Igreja de São Francisco é rococó. Brinco muitas vezes que o barroco, a igreja barroca é para se rezar em momentos de peso, sensação de culpa, dramas, tragédias. E a igreja rococó é nos momentos de alegria. Não é para agradecer a Deus, o universo, as belezas, não é, da criação, e quando se está em paz.